É muito bom ver o Ronaldo e Sônia com a gente, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Ronaldo e Sônia estão sentados ali. É uma alegria ter vocês conosco. Ok? Deus abençoe. Mais alguém nos visitando nessa noite? Por favor, levante então a sua mão. O Robson lá atrás, estou vendo você. Robson com a Maria. Deus abençoe vocês também em nome de Jesus. O casal aqui, Deus abençoe vocês também em nome do Senhor. Vamos dizer para eles: Deus abençoe rica e abundantemente. Uma salva de palmas para os nossos visitantes em nome de Jesus. Vocês são muito bem-vindos. Façam da Nova Vida aqui em Vila Velha a sua igreja, em nome do Senhor. Glória a Deus. Você pode, por favor, abrir sua Bíblia. Vamos ficar em pé um pouquinho. Quero ler com você um texto de Jesus que Ele vai liberar sobre nós, que está em Lucas capítulo 22. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 22. Hoje, mundialmente, se celebra a Páscoa cristã. E para nós é um momento solene, momento de gratidão, de adoração a Jesus, de reconhecimento por aquilo que Ele fez na cruz por nós. E a palavra do Senhor vai dizer, em Lucas 22, o Senhor Jesus fala o seguinte, lá no versículo 14. Chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Vou ler mais uma vez. Tenho desejado, Jesus falando, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Só até aqui, você pode sentar em nome de Jesus. Falar sobre a Páscoa é muito fácil. A gente está vendo aí na mídia, apesar de haver uma certa confusão, né, que eles não conseguem falar de Jesus, o Messias, né, o verdadeiro sentido da Páscoa. Fala-se de chocolate, fala-se de coelhinho, mas não se fala do Redentor, não se fala de Jesus, o Messias, daquele que foi à cruz morrer por nós. Esse é algo que foi pensado, foi engendrado no inferno para levar as pessoas a se distanciarem da redentora obra de Jesus Cristo realizada na cruz do Calvário. E pensando no que trazer aos irmãos, que meditação que pudesse compartilhar contigo, Deus me trouxe uma imagem. Por favor, coloca aqui a imagem. Essa imagem falou muito forte ao meu coração. Um cordeiro sendo sacrificado, derramando sangue ali, o rostinho dele. E essa pergunta: o que é a Páscoa? A gente tem muitos conceitos do que é Páscoa. Páscoa é renovo, Páscoa é uma segunda chance, uma nova oportunidade. Páscoa é Jesus Cristo vivo, ressurreição. Há tantos conceitos, tantos valores, que eu queria me atrevi, vou dizer assim, a tentar resgatar com os irmãos o que a Bíblia de fato fala sobre o que é a Páscoa. E há um assunto nesse meio que eu queria que a gente começasse a olhar a Páscoa não somente com esses sentidos que comumente nós ouvimos nessa época do ano. Eu quero que o Espírito Santo coloque na sua mente nessa noite um pensamento um pouquinho diferente do que você tem ouvido nesses dias sobre Páscoa, né? E para isso, irmãos, eu preparei aqui uns slides, copiando a Isa, né? Preparei uns slides aqui para ajudar a gente a caminhar num raciocínio, num pensamento bíblico. Não pretendo dar uma aula teológica, nada disso, não quero ser cansativo aos irmãos, né? E eu quero apenas que você conheça a palavra. O que a palavra nos ensina de fato que é a Páscoa.
vamos olhar a origem, o Velho Testamento, para compreendermos como chegou a Páscoa através de Jesus. Que Jesus disse, nós lemos aqui, né, que desejava ansiosamente comer aquela Páscoa com seus discípulos. Lembra, irmãos, que Jesus era um judeu, os discípulos eram judeus. A Páscoa que eles tinham comido, estavam comendo ali, era uma Páscoa na tradição judaica. Aí Jesus vem e, como sempre fez, Jesus é um cara fantástico, ele vem e muda as coisas, né? Ele revela algo novo, e essa revelação nova que eu gostaria de dividir com você nessa noite, em nome de Jesus, daquilo que Deus, desde a eternidade, preparou para a gente. Então, quero começar, irmãos, olhando para vocês sobre Abraão. Abraão, o pai da fé. Deus chamou Abraão, falou: Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então pega as coisas dele, a mulher dele, mais o sobrinho, e sai. Assim se inicia a jornada de Abraão em Gênesis, no capítulo 12. Eu quero lhe pedir também, irmão, nessa noite, que você guarde seu celular. Se você não for médico, não tiver de plantão, guarda o seu celular. Você não vai precisar dele. Próximo. Eu botei os textos aqui. Gênesis 12, 10 vai dizer: havia fome naquela terra, no tempo de Abraão. Assim Abraão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. E o texto continua. Só quer que você grave o seguinte: Abraão foi para o Egito. Próximo. Vamos falar de Isaac. Isaac foi o filho da promessa. O filho que Deus prometeu a Abraão e a Sara, que era estéril. E Sara teve Isaac. Pode passar. Vamos ler sobre Isaac. Gênesis 26, de 1 a 3. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: não desças ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Grave, por favor, aqui no carro de Isaac: não desça ao Egito. Ok? Amém, irmãos? Abraão, ele pegou e foi para o Egito. Isaac, Deus apareceu a ele e falou: não vai. As duas situações eram semelhantes. No início do versículo 1, sobreveio fome à terra. No tempo de Abraão aconteceu a mesma coisa. Houve fome, Abraão pegou a mulher dele e foi para o Egito. Próximo personagem, Jacó. Jacó, filho de Isaac. Jacó, neto de Abraão. Ok? Jacó agora. Israel partiu como tudo que possuía e chegou a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, pai dele. Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. E o texto continue. Quero que você grave aqui o seguinte: aqui Deus está dizendo: olha, não tenha medo de ir para o Egito. Vamos fazer um resumo, pode passar. Abraão foi sem perguntar nada para Deus. Veio a fome, ele... Alô? Abraão não perguntou nada para Deus. Veio a fome e ele foi para o Egito. Isaac, Deus apareceu para ele e falou: não vai para o Egito. E Jacó, ele primeiro perguntou a Deus. O filho dele, José, era o maioral abaixo do faraó.
E durante 7 anos houve uma seca e a fome se espalhou no mundo antigo. Então havia uma grande fome e o Egito era a referência. Então Jacó, com seus filhos e suas filhas, foram para o Egito. Mas antes, quando chegou em Berseba, que ainda era terra prometida, ele orou e Deus falou para ele: pode ir, eu vou estar contigo. Percebe? As 3 situações são bem semelhantes. Havia fome, pode passar. Algo de comum havia entre eles. Mais um, pode passar. Os 3 foram para o Egito, cada um com uma motivação diferenciada. A fome era o assunto, mas cada um agiu de um jeito, né? Abraão foi sem perguntar nada para Deus. Isaac estava indo, no meio do caminho, Deus para ele, não vai. E Jacó ora a Deus, busca a Deus, Deus fala: pode ir, Jacó, eu vou te abençoar lá. Então, volta por favor. Então, havia fome e eles tomaram cada um uma decisão. Então, esses 3 assuntos, irmãos, estão presentes nesses 3 personagens. Mas o que eu quero destacar, e é o que nos interessa nesse momento, é falarmos sobre o Egito. Pode passar agora, por favor. O Egito. O que significa o Egito? Eu não estou falando do Egito enquanto nação, enquanto povo. Nós estamos falando de coisas espirituais. Eu quero falar com os irmãos sobre coisas espirituais. O que simboliza ou que simbolizou o Egito? O Egito, para Israel, simbolizou escravidão. Porque passou para Abraão, passou por Isaac, chegou em Jacó. Deus diz: pode ir, ele vai. E lá no Egito, foram mais de 400 anos que eles permaneceram no Egito. E daqueles 400 anos, 210 anos foram como escravos, mais da metade. Então eles foram escravizados, e o texto de Êxodo vai dizer no capítulo 1 que os egípcios perceberam que o povo de Israel, eles eram mais fortes e mais numerosos do que eles. Então a estratégia de Faraó foi escravizar o povo de Israel. Então o Egito simbolizava escravidão. O Egito simboliza o pecado, simboliza idolatria. Muitos deuses há no Egito. O Egito simboliza o mundo secular, como está colocado aqui, que é um oposto à terra prometida. A terra prometida é tudo o contrário. A terra prometida é um lugar de libertação. A terra prometida é um local de santidade. A terra prometida é um local onde você ia viver uma vida espiritual, ia andar com Deus. E Egito, no hebraico, é Mizraim, que significa terra de confinamento, ou terra de prisão. Então, Egito significa prisão. Quando Abraão vai para o Egito, ele se dá mal. Quando Isaac iria para o Egito, não vai. Fica aqui que eu vou te abençoar, e Deus abençoou. Quando Jacó foi, preste atenção, Egito naquela época era a esperança de viverem. Havia fome, e Egito era referência. Só que era uma armadilha. Jacó foi, com certeza José não pensaria jamais que o povo de Deus era escravo no Egito, mas viraram escravos. E foram 400 e poucos anos ali naquela nação, dos quais mais da metade como escravos. Eu quero trazer o significado, por favor. Lugar de escravidão e pecado simboliza o Egito. Lugar que representa uma escravidão espiritual. Estamos falando de coisas espirituais. Egito significa o mundo, esse sistema chamado mundo. A gente olha para o mundo hoje e nós enxergamos o Egito.
Se você olhar para o que está acontecendo à sua volta, para esse mundo que vivemos, você vai enxergar todas as características do Egito. É aqui no Egito que você trabalha para sustentar a sua casa, não é verdade? É aqui no Egito que você se esforça para ganhar o pão de cada dia. E é aqui no Egito, esse sistema chamado mundo quer te corromper. O diabo vai nos tentar, o pecado jaz à porta. Era um lugar de refúgio, era um lugar de provação, né? Porque também Deus nos prova nessa terra, como provou o povo de Israel quando viveu as pragas. Pode passar. Então, amado, a intenção de Deus foi de redimir, de promover a redenção. Como? Tirando o povo do Egito. Sair do Egito, o êxodo, tirar o povo do Egito, a libertação da escravidão. Teria que ser uma libertação provocada por Deus. E nessa libertação, que aconteceu somente com a 10ª praga que Deus enviou ao Egito, né, foi que ocorreu, de fato, a libertação. O faraó liberou o povo para saírem do Egito. Redenção. Passa para nós aqui, ó. A palavra redenção significa libertação, salvação e reconciliação. Redenção significa libertação, salvação e reconciliação. Mais uma vez, libertação. Isso é redenção. Então Deus queria tirar. Lá em Êxodo, no capítulo 1, Deus vai dizer que ouviu o clamor do seu povo, que o sofrimento deles chegou até o trono de Deus. Então Deus iria promover uma redenção, uma libertação, salvação daquela situação, uma reconciliação com Ele. Era essa a proposta de Deus. Como você sabe, foi tão falado, tão divulgado no mundo, né? Moisés, o príncipe que vira o libertador de Israel, as pragas. Chegou então a 10ª praga. Coloca para nós aqui. A 10ª praga foi a morte dos primogênitos. Eu faço questão de ler esse texto com você, de Êxodo capítulo 11, versículo 4 e 5. Moisés disse: assim diz o Senhor, perto da meia-noite, passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá. Olha para cá, por favor. Primogênito, na antiguidade, o primogênito era o homem. Se a mulher nascesse primeiro, depois nascesse um homem, o primogênito seria o homem, não seria a mulher. Era essa a cultura da época. A primogenitura estava reservada para o homem. Então, quando Deus diz que iria matar os primogênitos, Deus está dizendo: vou matar todo homem. O primeiro que nasceu de cada família, inclusive dos animais, foi a decisão de Deus. Então essa praga seria terrível. A morte iria entrar em todas as casas, porque em todas as casas alguém é o primogênito. Não há casa que não tenha alguém que não seja primogênito, que nasceu primeiro. Então a ordem de Deus, essa 10ª praga, iria gerar morte. Morte. Pode passar. Então o Senhor, para proteger o seu povo, instituiu a Páscoa. A Páscoa surge agora. É nesse momento da morte com liberdade de agir que o Senhor institui a Páscoa. A Páscoa, vou ler para você, diz assim: pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e viga superior da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Essa era a Páscoa dos judeus. A carne ali é a carne de ovelha, é a carne do sacrifício, um cabrito. E tinha um detalhe: não podia quebrar os ossos, ok? Tinha que comer a carne toda, a carne tinha que ser queimada, não podia ser cozida. Carne cozida não valia, tinha que ser carne queimada. Se o cordeiro, uma família fosse matar um cordeiro e percebesse,
nós não vamos dar conta de sozinho comer esse cordeiro aqui. Então eles tinham que chamar uma outra família e dividir aquele cordeiro assado, porque não podia sobrar carne. Está na lei. Comer ervas amargas, comer pão sem fermento, pão ázimo. Essa é a Páscoa que Deus estabeleceu para os judeus, no dia que o Senhor enviou e ordenou a 10ª praga. A praga queria matar todo o primogênito do Egito. Pode passar. O que simboliza isso? Não é pilha não, eu que apertei o botão aqui 2 vezes e desliguei o microfone. O cordeiro sacrificado significava o quê? Proteção. Ele matava o cordeiro, pegava o sangue, colocava nos umbrais das portas e janelas, e diz a palavra de Deus que o anjo da morte, quando fosse enviado à terra, quando visse sangue nas portas e das ombreiras das portas e janelas, o anjo da morte não poderia entrar. Então sangue significava proteção, ok? O cordeiro sacrificado significava proteção. Os pães sem fermentos, ou pão ázimos, significava saída apressada, ou seja, você não pode esperar o pão fermentar para cozer o pão, porque a ideia de Deus é que aquela noite eles iriam ser libertos, não ia dar tempo de fazer pão para levar, então tinha que ser pão sem fermento. Então pão sem fermento significava uma urgência de Deus, uma urgência por libertação, uma urgência por sair da escravidão. E finalmente as ervas amargas, maró, significando sofrimento, o sofrimento do pecado, o sofrimento da escravidão. Então a Páscoa para o judeu tem essas simbologias. A Páscoa para o judeu, resumidamente, significava libertação da escravidão do Egito. Pois bem, pode passar. Meu Deus, vamos lá. Essa palavra, Pessach, que traduzida para nós como Páscoa, aquela palavra ali, entre chaves, foi traduzida como Páscoa para nós. Essa palavra significa passagem. Por que Deus disse para Moisés: Moisés, eu quero que vocês façam algo que é matar um cordeiro, sangue, comer pão sem fermento, e ervas amargas, porque será de uma passagem. Uma passagem. Que passagem é essa? Pergunta para o seu irmão aí: você sabe que passagem é essa? Pergunta para ele aí: você sabe que passagem é essa? Ele responde, diga para ele aí, ó: passagem da escravidão para a libertação. A mudança. Então Deus está dizendo para ele: vai acontecer uma mudança. Ah, meus irmãos, eles vibraram. Que mudança é essa? Que mudança será essa? Vocês vão ser da escravidão. Só que tem uma condição. A condição é sacrificar o cordeiro, colocar o sangue nas portas e janelas, comer o pão, fazer o pão ázimo para comer, e também ervas amargas para vocês se alimentarem. Era essa a condição, a Páscoa. Passagem da morte para a vida, da escravidão para a libertação. Passagem. Bom, o cordeiro sacrificado, quero voltar nele. Hebreus 9:22 vai dizer o seguinte: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Leia o finalzinho comigo ali, ó. E sem volte lá. Sem não há tem que haver o quê? Derramar sangue. Pode passar. Ó, sangue do cordeiro protegia da morte. Não foi o que nós vimos? Que o sangue do cordeiro era colocado nas portas e janelas, e o anjo da morte não podia entrar. A 10ª praga. Só que a Bíblia vai dizer em Hebreus está citando o Velho Testamento.
Levítico. Sem derramamento de sangue não há remissão. Por isso que Deus orientou que eles matassem um cordeiro. Tinha que derramar sangue. E tinha que ser um cordeiro. Ordem dada por Deus. Pode passar. João capítulo 1, verso 29. É fantástico isso. Olha que João, quando olha para Jesus, vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João olha para Jesus, ele está vendo aquele cordeiro lá da Páscoa, que foi sacrificado e derramado o seu sangue nos umbrais de porta, janela, para o anjo da morte não entrar. Quando ele olha para Jesus, ele está profetizando: esse vai derramar sangue. E não é um sangue comum, não é um sangue qualquer, é um sangue que vai nos proteger da morte. É o que João está falando aqui. Pode passar. Na Páscoa judaica, o Senhor Jesus Cristo estabeleceu uma nova forma de celebrarmos a libertação do Egito. Não temos mais que sacrificar um cordeiro, que comer ervas amargas, não temos mais que comer pão sem fermento. Aleluia. Nenhum primogênito precisa morrer. Alguém aqui é primogênito? Primeiro nascido da sua família. Deus te poupou, viu? Deus nos poupou. Porque Jesus Cristo, irmãos, Romanos 8, 29, Ele se tornou o primogênito entre muitos. Ele é o primogênito da criação, Ele é o primeiro. Ele se colocou como primeiro, como primogênito. Já que quem morre é o primogênito, então serei eu. Serei eu que vou morrer. Eu como primogênito, ao invés do Álvaro, que é o primogênito, morrer, eu serei o primogênito. Ao invés do Roberto ser o primogênito que tinha que morrer, eu morro no lugar do Beto. Foi o que Jesus fez. Foi o que Ele fez. Porque o sangue nos protege do anjo da morte. Passa, mais um. Romanos 5, 9 e 11. Vou ler para você, diz assim: logo muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nós nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Passa, por favor. Ele foi na cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi para a cruz. Eu sou o primogênito e foi para a cruz. Eu dou a minha vida para que a morte não toque em vocês. Eu, Jesus, falando. Passa. Páscoa é redenção. Verdade. Pode passar. Lembra da redenção? Redenção é? Lembra que lemos reconciliação? Nós lembramos que o Senhor nos reconciliou, que o Senhor nos reconectou com Ele, que o Senhor, ao nos salvar, a nos restaurar, a mudar a nossa vida, a nos libertar, Ele nos reconecta com Deus. Isso é Páscoa. Páscoa é reconectar-me com Deus. Páscoa é religar-me com Deus. Um pouquinho mais? Ok. Vamos fazer um raciocínio, um pensamento bem racional. Se Ele morreu, Jesus morreu. Acabou. Cordeiro morto. No tempo de Moisés, pegava o sangue dele, aquele cordeiro, comia a carne daquele cordeiro, acabou o cordeiro, não tem mais cordeiro. Morreu. O pecado é perdoado, sim. Não preciso mais de Jesus, porque o cordeiro foi morto já.
Não preciso ter mais medo da morte. O problema é que iremos pecar de novo. O problema é que toda vez que pecarmos, será que Deus vai ter que matar um cordeiro? Toda vez que nós pecarmos, um cordeiro vai ter que ser morto. Toda vez que nós manifestarmos o comportamento do Egito, Deus vai ter que matar um cordeiro para nos proteger da morte. Raciocina aí, pensa comigo aí. Pode passar, Marcos. Páscoa é Páscoa é ressurreição. Não, irmão, não tem que matar cordeiro de novo, não. Não tem que derramar sangue de novo, não. Jesus não tem que ir para a cruz de novo, não. Passa adiante. Tem diversos textos aqui. Quero ler só o primeiro, que foi um anjo que falou. O anjo que falou para aquelas pessoas que foram procurar Jesus no túmulo: Ele não está aqui, porque já ressuscitou. No tempo de Moisés, mataram o cordeiro e acabou o cordeiro. No tempo de Jesus, mataram Jesus, quiseram acabar com Jesus, mas no terceiro dia ele ressuscita. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele ressuscita. Ele ressuscita. Ele ressuscita. Apocalipse capítulo 5. Está aqui na tela. João vai descrever no momento que eu me emociono, que alguém sentar num trono com um livro nas mãos, e ninguém tinha poder ou autoridade para pegar aquele livro e abrir os 7 selos daquele livro, e aquilo angustiou o coração de João, e João começa a chorar, e alguém diz para ele: João, acalme meu filho. Diz assim um texto: eu chorava muito, João dizendo, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos, dos 24, veio a ele e disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, não foi perdeu não, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Aí ele vê alguma coisa, ele tem uma visão naquele momento. Então vi no meio do trono, do 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé o quê? O quem? Você consegue ler aqui? Um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Um cordeiro. Quem é esse cordeiro, amado? Diga para o seu irmão aí: é Jesus, meu filho. É Jesus, minha filha, é Jesus. O cordeiro, como que parecia ter sido morto, é Jesus, é Ele, é o Senhor, é o Messias, é o que veio aqui nesta terra, nascido da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo. É Ele que veio aqui, que morreu na cruz, deu sua vida por nós pecadores, trouxe a salvação, trouxe o Evangelho, trouxe uma mudança de vida, enviou o Espírito Santo. É Jesus, é Ele, é Jesus, o Cordeiro de Deus. Pode passar. Páscoa, Jesus vive. Ele não está morto, Ele está vivo. E você sabe o que é tremendo? É o que você vai ver agora disso. Pode passar. Aonde Jesus se encontra. Qualquer texto aqui você pode ler e glorificar a Deus. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Aleluia. Olhando firmemente ao autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca de alegria que lhe está proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinado anjos, potestades, e o texto continua. Jesus, Ele não está mais uma cruz preso. A cruz está vazia, o sepulcro está vazio, Jesus está sentado num trono, à direita de Deus Pai em majestade e glória.
passagem da morte para a vida, Páscoa. Passa. O que significa Páscoa? Instituída por Jesus? Resposta: não precisa mais sacrificar um cordeiro, porque ele foi o sacrifício perfeito e remiu todos os nossos pecados. Ele pagou um preço. Você não precisou pegar o sangue de um cordeiro e botar nas suas janelas e porta da sua casa. Você não precisou pegar uma faca e matar um animal e derramar o seu sangue ali, o cordeiro. Você não precisou comer ervas amargas. Você não precisou comer pão sem fermento. Você somente precisa crer naquilo que Jesus é e fez. Agora é pela fé. Agora é crendo nele, que ele veio a este mundo para isso. Ressurreição de Jesus significa que a morte perdeu o seu poder, porque Jesus a venceu. Mais um: Jesus vive, ele ressuscitou. E eu quero encerrar lendo com você um texto do Apocalipse, capítulo 1. Irmão, não consigo ler Apocalipse sem chorar. Desculpa aí, viu? Esse livro mexe comigo desde criança. Eu não entendia as palavras, mas o livro mexia comigo. Eu era criança, aprendendo a ler e escrever, e me atrevi, aquela bibliazinha pequenininha de hotel, sabe? Tem lá Evangelhos e mais o Apocalipse. Eu tinha em casa, minha mãe tinha em casa, e eu estava querendo aprender a ler, estava aprendendo a ler, muito ávido para aprender a ler. Eu peguei a Bíblia para ler e fui ler o Apocalipse. E desde então, esse livro mexe muito comigo, muito, demais da conta. Apocalipse capítulo 1, vai falar algo aqui. Espera aí. Capítulo 1, a partir do versículo 9, é a visão, a descrição da visão de Jesus glorificado. Então João começa a descrever Jesus no meio das igrejas e tal, né? Ele vai dizer que no versículo 13, que era semelhante ao Filho do Homem, e vai dar a altura, a roupa que está vestindo. No capítulo 14, versículo 14, vai dizer que a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado uma fornalha, e continua a descrição dele. Mas o que mexe comigo, irmãos, está no versículo 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Se lá no Velho Testamento, o judeu tinha que matar um cordeiro, para impedir que o anjo da morte, para impedir que a morte entrasse na sua casa, para matar o primogênito, por causa de Jesus, sacrifício perfeito, deu sua vida por nós pecadores. Jesus morreu na cruz, aí no terceiro dia ele ressuscita. Quando ressuscita, isso quer dizer o quê? Ele venceu a morte. A morte não pôde segurá-lo, a morte não pôde prendê-lo, e a Bíblia vai dizer para mim e para você que ele tem as chaves da morte e do inferno. Se lá no Antigo Testamento a morte tinha toda essa liberdade de agir, no Novo Testamento a morte se subordina a Jesus. É Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida. É Jesus. E o texto é muito claro: eis que estive morto, eis que estou vivo. Diga para o seu irmão do teu lado aí, ó: Jesus está vivo. Ele está vivo, vivo, reinando à direita de Deus Pai em majestade e glória. A morte não pôde vencê-lo, as trevas não pôde vencê-lo, o inferno não pôde vencê-lo. Jesus ressuscitou. Páscoa, passagem, fomos transportados, passamos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor,
como diz a palavra de Deus. Você pode se colocar em pé em nome de Jesus? A morte venceste. Aí. Jesus vive, Ele ressuscitou.